Aula 19. Agora eu vou falar sobre outros assuntos, que no caso são sobre as tecnologias de células de combustível e a cadeia do hidrogênio, que é um assunto aí que é os últimos assuntos que falta para comentar, né, para a primeira avaliação, tá? Então, o que eu vou mostrar para vocês é uma apresentação que é relativamente longa, número de slides, só que tem várias figuras, então não vai ficar tão maçante, a meu ver, né? Bom, primeiramente, o que eu vou falar sobre célula de combustível e hidrogênio? O que é uma célula de combustível, como ela funciona, as aplicações, os tipos, o método, a forma construtiva, e o hidrogênio sobre o que é o gás hidrogênio, a importância delas, aplicações, né, toda a temática aí sobre o porquê estudar estas tecnologias e quais são as vantagens e limitações, né, em comparação às outras tecnologias de geração de energia, até um pouco do histórico de pesquisas, de avanços tecnológicos dessa área, né? Então é um assunto aí até relativamente longo, provavelmente eu vou dispor aí em talvez 2 ou mais vídeos, tá? Bom, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês uma apresentação, tá? É uma apresentação só com os dois, tá? Só um momentinho. Deixa eu ver aqui. Eu vou primeiramente compartilhar aqui. E aí vamos ver. Meio complexo isso aqui. Aí sim. Tá aqui. Começar aí, obviamente, do começo. Aqui, células de combustível e o hidrogênio, tá? Essas tecnologias, né, provavelmente são mais faladas nessa disciplina, né, que quando ela foi criada, né, com o curso de engenharia de energia, né, eu procurei dar uma certa prioridade a elas, falava bastante. Só que não apenas com essas, mas com outras tecnologias, né, a gente tem que mudar com o passar do tempo as prioridades, né, dar prioridades a umas em detrimento a outras. Então, apesar de eu passar mais provavelmente passar mais tempo, tá passando mais conteúdo que nos anos anteriores, o tempo que eu estou dedicando a elas é um pouco menor. O que é importante é o seguinte, como elas funcionam, os aspectos físicos, né? Porque como todo projeto de engenharia tem uma concepção física por trás, né? Química também. Mostrar para vocês aí que são formas de utilizar, né, os conhecimentos, né, anteriormente obtidos em química, em física, etc., né, e o impacto que elas poderiam gerar caso elas fossem viáveis economicamente, né. No momento não são viáveis economicamente, elas atendem a nichos de mercado. Teve uma época que havia uma perspectiva da popularização dos carros com célula de combustível, mas isso não veio, tá? Se foi procurar aí uma literatura bem mais antiga, vai ver que, por exemplo, 2020 ou bem antes, elas poderiam estar no mercado, mas não é isso que aconteceu. Tá? Aqui são alguns tópicos, né? Não vou ficar lendo aqui, ainda mais que está bem pequeno, né? A letra está bem pequena, mas é mais ou menos isso que eu quero comentar com vocês, né? Primeiramente, se alguém perguntar, né, o que é uma célula de combustível, como eu posso responder? Célula de combustível é uma tecnologia que ela se assemelha muito a uma pilha normal. Uma pilha convencional, uma bateria como outra qualquer. Por quê? Porque ela é composta por cátodo, eletrólito e anodo. Só que a diferença é que é uma pilha, entre aspas, né, tanto que tem literaturas que falam aí pilhas de combustível. Tem literaturas, né, que chama de pilha de combustível, e ela consiste no quê? Numa bateria em que há uma injeção permanente de gases. Um fluxo de gás vai para o anodo, outro para o catodo. Geralmente é o quê? O proanodo é uma fonte, digamos, de combustível e para o catodo uma fonte de carburante. No caso aí pode ser oxigênio puro ou ar. E ela pode ser trabalhada da mesma forma como é um equipamento eletrônico, elétrico, que é munido de baterias e pilhas. Ela pode trabalhar em série e paralelo, né, dependendo da tensão ou da corrente que você queira adquirir, né? Então tem toda uma regra, por exemplo, né? Se trabalhar vamos supor, se trabalhar em paralelo, aumenta a tensão, se trabalhar em série, aumenta a corrente, é mais ou menos isso, né? Então,
Com célula de combustível, ela não é diferente, tá? Ela é ao contrário das baterias, pilhas convencionais, uma célula de combustível ela é projetada para ser trabalhada aí, para ter uma durabilidade maior que as anteriores, visto que ela não é descartável, teoricamente, mas necessita de um fluxo permanente de gases, né? E como toda a reação química, né, aos reagentes e aos produtos. Então, uma célula de combustível, que é uma tecnologia eletroquímica, né? Porque ela pode gerar eletricidade e também calor por meio de uma reação química. E tem o seguinte, quando o conceito aí de pilha, bateria, tal, com catodo, eletrólito e anodo, fala-se especialmente em fluxo de íons, de um fluxo, né, de um gás para outro. E nesse transporte de íons há também passagem de corrente elétrica, essa passagem de corrente elétrica que é a eletricidade em si, que depois pode ser utilizada, né? As células de combustível, elas geram corrente contínua, tá? Então, como falei anteriormente, ela pode ser dispostas em série e paralelo, e às vezes são projetadas para ter um grande número de pilhas, né? Aqui é muito relativo. Eu posso falar que isso é uma célula ou um conjunto de células, né? Porque estão vendo aqui esse sanduíche enorme aqui, porque tem vários catodos, vários eletrólitos e vários anodos, tá? Uma coisa muito importante que eu vou antecipar aqui, para aumentar, por exemplo, a corrente, você pode confeccionar células de maior área, né? De maior área. Ao passo que, se eu quiser aumentar a tensão, né? Eu posso, por exemplo, aumentar o número de células, né? Então, o que vocês estão vendo aqui? Célula de combustível. Sistema eletroquímico que combina combustível oxidante para geração de eletricidade e devido à reação eletroquímica, ela gera calor. Dependendo da tecnologia, ela gera um fluxo de gases residuais de maior ou menor temperatura. Mas independente, a reação eletroquímica, ela gera calor. Só que tem tecnologias que geram uma temperatura não muito alta, outras altíssima, a ponto de poder ser inseridas em sistemas de cogeração, por exemplo. Daqui a pouco vocês vão ver. O combustível, geralmente, o hidrogênio, o oxidante, o oxigênio. Os produtos são a água e o calor. Se pensar numa célula que usa hidrogênio, gás hidrogênio puro e gás oxigênio puro, o fruto da reação vai ser água. Tá? Só que tem células em que você pode trabalhar com gás com grande teor de hidrogênio, mas não necessariamente hidrogênio puro. Que pode ser outros gases que podem até mesmo contribuir com a reação eletroquímica, mas também, dependendo do processo de produção, pode ser gases residuais ou materiais até mesmo indesejáveis para a célula. Tem que tomar muito cuidado com isso. Então, às vezes, para ser usado na célula, é bom passar após a produção, né, o gás passar por processo de purificação. E tem células que necessitam de um grau de pureza altíssimo, senão vai ter o quê? Degradação dos componentes, catodo, eletrólito e anodo. Só para reforçar, no eletrólito ele fica num ponto intermediário entre o catodo e o anodo, e por ela é onde há a passagem de íons, né? E se usar hidrogênio e oxigênio puros, também produz aí uma água pura como um produto, tá? E o calor, já falei, devido à reação eletroquímica. E aí, nós podemos pensar no seguinte, a célula de combustível não é apenas uma tecnologia de geração de eletricidade e calor, mas também pode ser uma tecnologia que pode ser usada em muitos processos químicos. Por quê? Agora há pouco eu falei, ele gera produto, né? Residual, água. Mas se usar outros gases além do H2 e do O2, ela pode gerar outros produtos. E aí já até antecipo que ela pode ser usada como uma tecnologia de cogeração eletroquímica. O que é isso? Principalmente para quem já estudou termodinâmica ou outra disciplina similar. Sabe o que é cogeração, né? Que é uma tecnologia onde há a produção aí de dois ou mais produtos, né? No caso, termodinâmica vai falar principalmente de produção de eletricidade e calor, né? Mas aqui, cogeração eletroquímica pode ser eletricidade e um subproduto pode ser um produto químico que pode ser usado para uma aplicação, uma outra indústria química, digamos, né? Um subproduto que pode ser um produto nobre para uma outra indústria ou para um outro processo químico. Então, pode ser eletricidade ou um produto químico, ou pode ser calor e mais um produto químico. Então, ela também pode ser considerada como uma tecnologia de conversão química, tá? Não apenas conversão energética. Tá? Aí tem vários exemplos aí de substâncias que podem ser produzidas
tá? Que são comumente utilizadas no mundo moderno. As células de combustível são similares à estrutura de uma bateria, mas assim que abastecida de combustível, ela continua a operar. Tá? Ok? Exemplo de uma célula, estão vendo aí que é como se fosse um sanduíche, então tem conexões uma a uma, é um processo, é um equipamento sofisticado em geral, né? Que exige aí uma mão de obra considerável. Tá? Só que a grande vantagem é que eu já vou antecipar aqui, né? Que vocês estão vendo que é uma tecnologia puramente eletroquímica. Então, há teoricamente, né? Pouca geração de ruído, não há necessidade na própria célula de equipamentos móveis ou rotativos. Tá? Então, vai ter acessórios máquinas rotativas aí afora dela como acessório, não como componente essencial ao seu funcionamento. Tá? Podendo aí ter, por exemplo, uma ventoinha, um ventilador para fins de arrefecimento, bomba d'água também com essa finalidade, enfim. Né? Como é que as células podem ser classificadas? São classificadas de várias formas. Primeiro, pela tecnologia desenvolvida, né, que vai depender dos componentes do cátodo, eletrólito e anodo. Muitas dessas tecnologias, elas são classificadas de acordo com a composição do eletrólito. Tá? Os que vocês estão vendo aqui são apenas 5, mas a gama é muito maior. Tá? Por exemplo, esse aqui, tudo que é FC, fio cell, célula de combustível. E aqui é célula de combustível de membrana de troca de prótons, ou também chamado célula de combustível polimérica. Por quê? Porque, em geral, são células que possuem eletrólito composto por polímeros. É uma tecnologia mais comumente pesquisada para fins de aplicação móvel e estacionária. Não, desculpa, móvel e portátil. Por quê? Porque elas atuam a temperaturas mais baixas e como atuam a temperaturas mais baixas, por exemplo, se inserido no veículo, o acionamento e a desativação são mais rápidas, não tão rápida quanto o motor convencional, né, que você liga o carro e já anda. Nesse caso, né, a passagem dos gases, há o início da conversão eletroquímica, né, mas até gerar plena carga, né, demora aí alguns segundos, alguns minutos talvez, mas não tanto quanto as próximas, né? Então, por exemplo, a reação eletroquímica, ela gera um aumento de temperatura, né, uma reação, né, que ela aquece, né, os materiais, né, até chegar a uma temperatura ótima, aí, podendo desencadear uma realização de trabalho a plena carga. Né? Aqui vocês estão vendo as vantagens e desvantagens, né? Por exemplo, alta densidade de potência. Por exemplo, se falar em potência por área, potência por área, principalmente unidade de área, né? Ou energia gerada por área, né? Operação flexível, mobilidade. E aí, em geral, né, como são para aplicações móveis e portáteis, então geralmente são células menores, tá? Pode até desenvolver-se células de potência bem baixa. Desvantagens: custo da membrana, contaminação do catalisador com monóxido de carbono, necessita de gases extremamente puros, senão pode ter o quê? Degradação das superfícies do cátodo, eletrólito e anodo em especial, né? Mas em geral aí contaminação dos materiais como um todo. Eu falo da superfície porque nas superfícies onde são iniciadas as reações químicas, né? Eletroquímicas no caso, né? Célula de combustível, PA é ácido fosfórico. Maior desenvolvimento tecnológico, tolerância a monóxido de carbono, porém uma vida útil limitada pela corrosão. Também atua a temperaturas aí na casa de 100 a 150 graus Celsius, né? Temperatura de operação. Se não me falha a memória. Tá? Célula de combustível alcalina, tá? Aí tem suas desvantagens. Eu vou reforçar que as duas últimas, célula de combustível de carbonato fundido e célula de combustível de óxido sólido, são células cuja temperatura de operação são as mais altas que temos, né? E, por consequência, os gases residuais, elas estão a temperatura mais alta que pode ser utilizadas aí para geração de calor, um trocador de calor, aquecimento de ar, água, geração de vapor, enfim, tá? Desta forma,
são tecnologias assim mais adequadas à aplicação estacionária, porque requer aí muito isolamento, materiais mais rígidos, questão de, como é que se fala, né? Questão de segurança, tá? Mas embora existam pesquisas usando essas células de óxido sólido em veículos, tá? Eu vou falar um pouco mais de detalhes depois, né? Então as vantagens: não necessitam de gases tão puros quanto os primeiros, gera-se bastante calor, podendo ser usado para fins de cogeração, por exemplo, tá? Mas também tem lá seus problemas, né? Por exemplo, última aqui, expansão térmica. Por quê? Porque a tua temperatura podemos chegar a mais de 1000 graus, tá? Mas todas essas células aqui são células que utilizam gases como hidrogênio puro ou gases de síntese. O que são gases de síntese? Gases gerados no processo em conversão química, pode ser termoquímica, gasificação da biomassa, gasificação do carvão, uma mistura de gases produzidos de formas diversas, desde que contenham aí, sejam ricos em hidrogênio, por exemplo, né? Só que existem células que podem usar diretamente outras substâncias que não o hidrogênio. Tá? Da mesma forma que eu falei até agora, hidrogênio, mas tem células que utilizam outras substâncias a seguir, né? Então, por exemplo, aqui uma outra tabela. Vamos focar aqui a terceira. Todas que começam com letra D, direto, direct, no caso, né? DMFC. O que é DMFC? Célula de combustível de metanol direto. Existem outras, tem etanol direto, ácido fórmico direto, a gama é grande, tá? Essa tabela aqui ela é maiorzinha, né? Então dá para falar mais algumas coisas, né? Então aqui, por exemplo, tem as mesmas tecnologias de células mostradas na tabela anterior, só que aqui mostra a terceira que é direta. E isso é importante por quê? Porque pesquisa-se muito essas células diretas devido à sua praticidade, pelo fato de não necessitar de um processo de produção de hidrogênio. Só que também por isso, né, tem uma desvantagem, que a eficiência torna-se um pouco mais baixa. Claro que é muito eficiência elétrica, tem que tomar muito cuidado com isso, por quê? Porque tem células que operam altas temperaturas, né, então não convém falar apenas de eficiência elétrica, mas também falar em eficiência térmica. No caso, eficiência total é a soma delas. Mas vamos lá. Por exemplo, essa célula direta de metanol direta, ela também tem um eletrólito aqui fala membrana de troca de prótons, né? Que nem a primeira lá, que também é chamada de célula polimérica. Aqui os combustíveis, né? Os primeiros aqui, hidrogênio puro, extremamente puro. Aqui, no caso direto, por exemplo, metanol mais água, dando exemplo aqui, né? Porque a água ajuda também na reação, tá? Porque dependendo do processo aí, essa água ajuda para extrair o hidrogênio aqui do metanol, que depois é o processo que nem os anteriores, né? Os dois últimos aqui, né, que atuam em aplicações estacionárias, principalmente a teores não tão grandes de hidrogênio, ela pode usar de certa forma, dependendo do material usado, né, no eletrólito, cátodo e anodo, monóxido de carbono e metano, entre outros gases, entre outras substâncias. Aqui as temperaturas de operação. Por exemplo, de membrana de troca de prótons ou polimérica atua 60 a 80 graus Celsius. Por quê? Porque a reação eletroquímica gera um pouco calor, então aquece só um pouco. Ao passo que a última está aqui, 750 a 1050 graus Celsius. Catalisadores, né? Substâncias que aceleram as reações, no caso aqui, são substâncias que promovem a reação eletroquímica. Quanto menor a temperatura, maior a necessidade do metal platina, que é caro. Agora aqui, por exemplo, tem níquel, perovskitas, que é um material que também está sendo pesquisado para a produção de células fotovoltaicas. Então, são materiais aí que, assim, já vou antecipar, né? Existem muitas pesquisas visando a minimização do uso da platina e o aumento do uso de substâncias mais baratas, tá? Para aumentar aí a viabilidade econômica. Eficiência elétrica. Vai de 32 a 70, dependendo do caso, 50 a 60%. As células, teoricamente, são os dispositivos de maior eficiência elétrica, de conversão, de geração elétrica que eu conheço, de geração elétrica.
Para se comparar, por exemplo, o motor de combustão interna, a eficiência elétrica é muito mais alta. E eficiência com cogeração, aí inserindo aí a eficiência térmica, né? Geração de calor, que munido aí, associado a um trocador de calor, ele pode ser aproveitado. Densidade de potência, que seria isso? É o produto da densidade de corrente vezes tensão. Então, aqui está, megawatts por centímetro quadrado. Tem a unidade ampere, desculpa, falei megawatt, né? Miliwatt por centímetro quadrado. Tem a unidade miliampere por centímetro quadrado, aí multiplica pela tensão, que é watts, né? Porque gera-se corrente contínua. Então, cálculo simples, né? Potência igual a tensão vezes corrente. A impressão que dá que as maiores densidades são essas primeiras aqui, né? Tempo de startup, né? Tempo de, digamos, né, de início, né? Iniciação, que vai desde tempos abaixo de 5 minutos até 5 a 10 horas, porque aqui atua-se temperaturas mais altas, né? No caso, célula de combustível de óxido sólido. O produto, né, no caso, água, né, nos estados que estão aqui, venenos, né, ao pé da letra, né, seriam as impurezas. CO2, H2S, monóxido de carbono, né, bromo, cloro, iodo, etc. Tá? Charge carrier, no caso aqui, são os íons, né? OH+, H+, daqui a pouco vocês vão ver lá os desenhos, né? As reações químicas fica mais fácil. Aqui, por exemplo, carbonato fundido, né? Aqui, por exemplo, é o íon carbonato. Faixa de aplicação. As células de temperaturas mais baixas geralmente possuem uma potência mais baixa. E a de temperatura mais alta, geralmente, potência mais alta. Então, vai desde 1 kW, ou com certeza aplicação até abaixo dessa, até, por exemplo, 10 megawatts. Aplicações, como falei, desde aplicações portáteis, móveis, né, inclusive espaciais, até estacionários. Tá? A diferença entre as células se dá pela tecnologia, tipo material, né, a sua aplicação, basicamente, né, transporte estacionário e portátil, tamanho, enfim, né, dá para, se for uma célula de hidrogênio puro, ou gases ricos em hidrogênio, ou direto, né, usando alguma substância específica. Então, vocês estão vendo aí, tem várias tecnologias, tá, de células de combustível. Devido ao fato de ser uma célula eletroquímica, ela também pode ser usada para outras aplicações, não apenas geração de eletricidade, calor e substâncias químicas, mas também pode ser usada como um sensor. Por exemplo, pode ser a tecnologia, o princípio da célula de combustível pode ser usada na confecção de etilômetros, bafômetros, né? Por quê? A variação do teor de álcool, né, etanol, né, com a respiração, né, ela pode alterar a corrente ou a tensão, né, alguma outra propriedade elétrica lá dentro do aparelho, e fazendo a leitura programada, dá para dar a resposta, devido à alteração da composição, no caso do gás, né, da respiração, enfim, né. Eu não sei se mais para frente, não lembro se mais para frente fala sobre isso, mas já estou antecipando aqui, né? Olha só, 4 aplicações, né? Eletricidade, calor, produtos químicos, e também pode ser usado aí para diagnósticos, sensores, enfim, até mesmo um local fechado onde a produção de hidrogênio pode ter sensores para detectar a presença de hidrogênio, e essas podem trabalhar por meio dessa tecnologia de células de combustível. Entra hidrogênio nessa célula, há uma geração elétrica diferente daquela situação se não tivesse, né? Se não tivesse, teoricamente seria zero, e a partir daí faz a leitura programada e dá a resposta, né? Presença ou ausência. Bom, aqui ele está mais fazendo uma comparação das células de combustível com as outras tecnologias, tá? As diferenças entre as potências, né? Tamanho, combustível aplicado, também pode aplicar, dependendo da tecnologia, né? Gás natural, que gás natural é principalmente CH4, metano. Aí pode ter reação química do CH4 lá dentro da célula, para depois gerar aí os íons, né, para passar pelo eletrólito e depois completar, né, a reação eletroquímica, né. Enfim, estão vendo aqui que é uma gama de potências de combustíveis e eficiências elétricas, tá? Aqui. Não vou entrar muito em detalhes não fica maçante, né?
Comparação também com tecnologias de baterias. Chumbo ácido, que é dos carros, zinco e bromo, sódio, níquel com cloro, até flywheels, né, que é armazenamento mecânico, supercapacitores, né, que suas potências, tempo de descarga, né, que eu tinha comentado anteriormente, né, tempo de resposta, eficiência, né, porque aparentemente não faz sentido nenhum, né, um sistema acumulador de energia com uma eficiência baixa, né. Pelo que eu estou vendo aqui, né, os menores são dessas aí de zinco e bromo, 75%. Tempo de vida, claro que depende muito dos quantos ciclos naquele período. Tanto que embaixo aqui não está dando nem tempos e anos, está dando em ciclos, né, no caso dos supercapacitores. Também, tanto o custo da potência, quanto também o custo, aqui, por exemplo, da energia. Está mais barato aqui, 600 euros o quilowatt-hora. Ao passo que o maior de todos, flywheel, alta velocidade, 20 mil euros o quilowatt-hora. Tá? Então, por que estudar célula de combustível, né? Então tem que pensar nisso também. Agora, a partir daqui, tem vários exemplos de células, né, seus princípios de funcionamento, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui, né? Mas basicamente, como é que ela funciona? Separação de íons dentro da célula, passagem da corrente elétrica, representado por E-, né? Aqui em cima, uma carga negativa, e os íons, se tem uma carga negativa, aqui uma carga positiva, H+. Esse aqui, ao meu ver, é o mais fácil de todos. Gás hidrogênio H2 entra aqui no anodo, há uma separação dos íons em H+ e um elétron, e aí eles voltam, associam o oxigênio com os H+, e gera água. Tá? Então é o quê? Um gás H2, O2 gera água. Tá? Dá para ver aqui pela reação, né? Parcial e total. Essa aqui é alcalino, só que faz o caminho inverso, em vez de ser H+ para o lado direito, é o H- para o lado esquerdo. Mas o objetivo final é o mesmo. Íon H+ reage com H2 e gera água e calor. Tá? Aqui carbonato fundido, a passagem de o CO3-. Tá? Aí entra gás natural, podendo entrar hidrogênio puro também, reage com a água, aí a presença de CO2 de alguma forma, água e calor. E nessa reação também no anodo pode gerar CO2 que pode ir para o catodo. É o que está mostrando aqui. Óxido sólido, né, passagem de os O2-, reagindo com o íon H+, gera água. Tá? De novo, a preocupação não é memorizar cada um dos processos eletroquímicos aqui, mas é para mostrar como ela funciona. Aqui no caso, ácido fosfórico é semelhante ao do primeiro, né, que é PMFC. Tá? O intuito não é saber o nome da tecnologia, nada disso, mas é mostrar que é por meio de uma reação eletroquímica que ocorre a geração aí de eletricidade e, por consequência, calor, em maior ou menor grau. Aqui as aplicações, como falei, portáteis móveis estacionários, obviamente portátil de menor potência e estacionário de maior potência, aqui seus intervalos. Não é nada tão diferente do que eu mostrei antes. As tensões geradas, né? Potencial de equilíbrio e tensão de operação dos tipos de células em função da temperatura. Tá? As de óxido sólido são as maiores, né? Que até 1300 Kelvin, embora encontra-se células de óxido sólido a temperaturas bem mais baixas. Tá? Vamos lá. Vou fazer um negócio aqui, 20 segundinhos. Tá? Aqui é uma forma de método, algumas formas construtivas de células sugeridas, né? Tá aparecendo aí tecnologias de trocadores de calor, né? Mas o que que acontece? De um lado entra combustível, do outro lado entra oxidante. Por exemplo, combustível hidrogênio e gás H2 e oxidante gás O2.
Você pode desenvolver as células de diversas formas. Pode ser planares, pode ser tubulares, pode ser de malhas das mais diversas. Isso aqui são alguns exemplos. Daqui nem trocador de calor. Fluxo cruzado, fluxo paralelo. Aqui, por exemplo, vamos supor um fluxo interno a este tubo ar e externo a este tubo combustível. E entre eles, 3 paredes, né? Cátodo, eletrólito e anodo. Tá? Como se fosse um tubo. Ou dessa forma, né, disposto, né, se quiser fazer uma conexão aí, por exemplo, para aumentar a tensão, por exemplo, né, em série, dá para fazer uma malha de vários tubos paralelos, caminho do elétron do anodo de uma célula ao catodo de outra célula. Aí tem aqui o conceito de interconector, que é esse que está em azul, né? Traduzindo, dá para montar células de diversas formas, tá? Bom, que eu tinha comentado, né? Tem, além das células convencionais aí que eu mostrei usando gás hidrogênio muito puro ou não tão puro, tem também as células diretas, né? Que eu falei, por exemplo, a metanol, etanol, ácido fórmico, mas tem uma lista aí, né? E até mesmo células biológicas, que usam-se micro-organismos para quebrar substâncias, que essas substâncias são, gera-se íons, e aí o resto do caminho é o mesmo, né? A diferença é que essas células biológicas têm lá bactérias, micro-organismos, né, que fazem o papel da quebra das moléculas, tá? Uma molécula em outra, ou uma molécula em íons, já que vão direto para o eletrólito, tá? Aqui, por exemplo, metanol direta, tá? Onde há o ingresso, por exemplo, aqui do lado esquerdo embaixo, metanol mais água, do outro lado o ingresso do oxigênio, há uma reação eletroquímica com a passagem de íons H+, aí as saídas aqui de um lado está saindo H2O e do outro lado está saindo CO2. Assim, como falei anteriormente, ela pode ser usada também no âmbito da cogeração eletroquímica, se a substância, o produto final, for o CO2. Existem aí diversas aplicações do CO2. Muitas vezes a gente pensa o CO2 como subproduto, tal, que é descarregado na atmosfera e não é aproveitado, mas dependendo da forma, né, até talvez do grau de pureza, né, até a água pode ser utilizada para outro fim, né? Aqui, né, que eu falei aí, né, microbiológico, né, onde há o ingresso aí de alguma substância, vamos supor aqui, no anodo mesmo, né, composto por um filme de micro-organismos, né, que parece bactérias, né, na superfície do anodo, revelado num microscópio. Tá. Aqui tudo começa com matéria orgânica sedimentada, aí passa por fermentação, gera acetato e depois serve como subproduto o CO2. Tá bom. O que importa? Microorganismo, ela quebra as moléculas, gera os íons, por exemplo, aqui o 8H+, que vai para o cátodo, o íon H+, em tricotato com oxigênio e gera água, conforme está aqui, ó, nesta reação. Elétrons fluem para o cátodo, criando uma corrente elétrica. Reação do anodo, que esqueci de falar, está aqui. Por exemplo, neste caso aqui, C2H4O2, que é um acetato, pode fazer a mesma coisa, sei lá, com glicose, por exemplo, que é um açúcar simples, né? O monossacarídeo, C6H12O6, pode. Tá? Um açúcar de 5 carbono, C5H10O5, também pode. Tá? Então, pode pensar aí diversos, até subprodutos da indústria alimentícia, substâncias aí que foram geradas com a quebra de moléculas durante a decomposição, né? Se for pensar em decomposição de biomassa, biodigestão, né? Usar resíduos orgânicos para gerar uma reação eletroquímica, como está aqui. Pelo menos teoricamente isso é possível. Mesma coisa, né? Só que aí coloca, por exemplo, o produto da fermentação de resíduos de uma planta. No caso específico, colocou aí ácido acético, tá? Com a reação de biodigestão, já esse ácido acético, coloca aqui, bactéria consome ácido acético, fornecendo elétrons, prótons, CO2, né? Íons, né? E aí gera-se uma tensão, tá? Enfim, e depois
gera-se hidrogênio. No caso aqui especificamente, acabou, em vez de, assim, gerou eletricidade, mas também gerou até mesmo gás hidrogênio como subproduto, enfim. Tá, esse é o exemplo, né? No final das contas, né, há uma reação eletroquímica, né, onde tem os reagentes, com o caso aí, material orgânico, e gera-se produtos. Aí a impressão que dá é que o produto é hidrogênio, né? Mas aí talvez seria mais conveniente desenvolver uma célula já com produto água e gerar energia elétrica para alimentar motores elétricos e alimentar direto, né? Mas aqui está dizendo hidrogênio é combustível líquido que veículos movidos a gás natural pode usar. Tá. Enfim. Aplicações. Quando fala geração estacionária, pode-se pensar aí algo alternativo ao motor a diesel, gerar energia no horário de pico, que numa indústria ou grande empreendimento comercial a energia elétrica é mais cara, ou em situações de emergência em maiores períodos, no caso de blackouts, problemas no fornecimento de energia elétrica, enfim, né? Aqui instalações industriais, residências, edifícios, como residenciais e comerciais, enfim. Existe, por exemplo, célula, vamos supor, de 5 kW que gera energia elétrica e calor para aquecer a água do banho, aí usando gás natural. Né? Aquelas vantagens, é silencioso, é mais eficiente, etc. Né? Aqui também já falei alguma coisa, né? Fonte remota, na situação de a energia elétrica não chega. Tá? Aplicações menores aí, como aplicações móveis, tá? Como está aqui. Veículos. Tá? Até pequenas aplicações, está aparecendo aqui, né, empilhadeiras, bicicleta, motos. Propulsão de foguete é uma das mais comuns, né, que em geral os foguetes a propulsão deve se dar por gás hidrogênio, né? Então tá aqui, aqui é exemplo de um posto de hidrogênio. Uma coisa interessante, recomenda-se fortemente produzir e logo consumir, porque as perdas no armazenamento de gás hidrogênio são grandes, tá? Aplicações portáteis também, nichos de mercado, situações muito específicas, onde as outras aplicações concorrentes ou não são viáveis tecnicamente ou são mais caras. Tá, tá aqui. Exemplo de uma pequena célula, como está aqui, né? Só vendo a comparação com o tamanho do lápis, da ponta do lápis. Em cima aqui para aplicação em computador, né? Aqui um pequeno cilindro de gás hidrogênio. Bom, estão vendo aí, nas aplicações são mais diversas, né? Já antecipei, né, que as pouco usuais, cogeração eletroquímica e instrumentos de detecção de substâncias diversas, como o bafômetro, né? Pode ser um gás pode ser um detector de gás hidrogênio, outro gás tóxico, né? Acabei colocando aqui, né? Mas acho que até convém apagar depois, né? Que tipos de células, as aplicações, enfim. Bom, quando falo em veículos, não é apenas colocar célula, colocar tanque de hidrogênio e pronto. Tem toda uma pesquisa por trás, tem que ver se vale a pena ter uma solução apenas célula e hidrogênio ou criar um sistema híbrido. Claro que depende de muitas situações, porque assim, todo combustível que entra no mercado tem que entrar no mercado pensando que já tem veículo para tal. Igual, eletroposto tem que ter eletroposto quando tem carro elétrico, né? Para ter carro movido a hidrogênio, tem que ter posto, né? Que possa produzir hidrogênio no próprio local, ou chegar um caminhão, ou ter um gasoduto subterrâneo, enfim, né? Tem que pensar em muitas coisas. Então, por exemplo, esse aqui é um exemplo aí de um projeto de um ônibus, tá? Com tanque de hidrogênio em cima, célula de combustível mais na traseira, com ventoinhas, ventiladores mesmo, né? E seus acessórios, motores elétricos. Aí, por exemplo, célula de combustível gera corrente elétrica, aí sugeriu-se ter inversor para gerar corrente alternada. Ali todo o sistema eletrônico, tecnológico por trás, né? Porque tem a questão aí do acionamento do ônibus, né? Ligar o ônibus, nada impede de até ter um sistema híbrido para gerar energia, né, proveniente da frenagem. Aí tem a questão da estabilidade, da segurança, né? Não apenas porque está mexendo com gás altamente inflamável, mas a segurança do transporte alternativo que é esse, né? Aqui.
cilindro de hidrogênio, você pode pensar no seguinte, ou um veículo ser abastecido com hidrogênio, ou o veículo ser abastecido por outro combustível e gerar hidrogênio internamente. Só que, é claro, o veículo fica mais pesado. Ele tem uma autonomia maior, porém fica mais pesado. E às vezes esse peso maior tem um volume maior que poderia ser ocupado pelo aumento do porta-malas, número de passageiros, no caso dos ônibus, né? Aí tem alguns acessórios, né? Porque célula de combustível gera calor que nem um motor de combustão interna. Aí tem radiador, trocador de calor, né? Nem toda célula opera a pressão ambiente, algumas operam a pressão maior para aumentar a eficiência, então precisa ter um compressor. Aqui, banco de baterias, né? Porque quando você liga algum equipamento, carro, por exemplo, você quer sair rápido. Então, até consolidar a reação eletroquímica, é bom ter um banco de bateria suplementar aí para aguentar o tranco aí, o movimento por 1 minuto, 2 minutos, vamos supor. Né? Ou quando necessita de uma aceleração rápida, né? Aqui, inversor, motor trifásico, transmissão. Tá? Aqui, se fosse o caso, né, geração interna, mas é a complexidade que recebe um combustível usual, vamos supor, etanol. Aí tem que gerar hidrogênio utilizando etanol, mas aí tem alguns acessórios que ainda não falei aqui. Não é apenas o tanque de etanol e nem apenas o compressor filtro de ar, mas é também trocadores de calor, sistemas de purificação de hidrogênio que às vezes torna o veículo cada vez mais pesado e mais volumoso, tá? Porque dependendo da tecnologia, a purificação ocupa uma área maior, mais pesado do que o próprio sistema de produção de hidrogênio. Porque uma coisa é certa na indústria química, tem um reator, coloca reagentes, não necessariamente gera-se uma conversão dos 100% dos reagentes. Tá? Então, às vezes precisa de 2 ou mais reatores para complementar a reação química. Então, não necessariamente entra 100% de reagentes, 0 produtos, e sai do outro lado 0% de reagentes, 100% de produtos. Às vezes, né, tem a questão da eficiência, que nem sempre é 100%. Aí é bom colocar 2 ou mais reatores, geralmente em linha. Vamos supor, na primeira eficiência de 80%, a próxima é de 15%, a outra, enfim, até somar tudo dá quase 100%. E mesmo assim vai precisar de sistemas de purificação que não serve para reagir, mas para expulsar as impurezas. Então, primeiro é a promoção da reação química e depois a separação das substâncias. Isso tem custo, é pesado, ocupa muito volume, é complexo. Tá? Então, às vezes, o sistema de purificação deve ser trabalhado uma pressão diferente da reação, né? Que aqui vocês estão vendo, aqui, zona autotérmica de reforma do etanol. Para frente fala aqui que é a reforma do etanol. Aí tem que ter pressostatos, termômetros para regular essas propriedades, né? Pressão e temperatura. Aí coloca-se trocador de calor aqui também para aproveitar calor residual de um ponto para aquecer, vamos supor, calor residual dos produtos para aquecer os reagentes, como vocês estão vendo aqui. Tá? E é um processo que requer muita eletrônica, muitos avanços tecnológicos para trabalhar todos os componentes em perfeita sintonia. Tá? Para ter também o máximo aí de eficiência energética. Tá? É como se fosse uma grande indústria. Aqui exemplo de um ônibus, não sei se ainda existe, eu confesso que essa foto é não tão nova, mas é uma linha que colocaram lá na Grande São Paulo, a ABC Paulista, Zona Sul de São Paulo. Tá? É ônibus de testes. A própria empresa EMTU, que é do governo do estado de São Paulo, tal, que mexe com várias linhas de ônibus, ela tinha um próprio gerador de hidrogênio, né, por meio de eletrólise da água. É um eletrolisador de água. Vantagem, em vez de gerar produtos, né, da queima do óleo diesel, né, gera água. Então, a emissão de poluentes aí, né, será que alguém considera vapor de água um poluente? Né? Exemplo de suposto um projeto de célula em um veículo, célula de combustível aqui, cinza e vermelho, e os tanques aqui atrás. Tudo no assoalho.
Aí banco de baterias aqui embaixo, né? Enfim. Tá? Aqui seria uma suposta solução aí, né, de abastecimento de veículos usando hidrogênio. Um tanque de hidrogênio no subsolo, podendo ser um tanque de hidrogênio líquido, até mesmo hidrogênio comprimido, gás comprimido, até mesmo hidrogênio líquido. A vantagem de hidrogênio líquido, ocupa menor volume. Desvantagem, consumo de energia é muito maior para a sua produção, porque hidrogênio líquido está a temperatura próxima ao zero absoluto. Tá? Não lembro de cabeça, talvez 11 Kelvin, não sei. E no caso hidrogênio comprimido, uma pressão bem alta, que fala, por exemplo, 350 bar, que é uma pressão muito maior do que o gás natural veicular. Tá? Como qualquer outro posto, tem que ter aí uma válvula de alívio, gases, né, para aliviar em caso de emergência, né? Mas, com certeza, se pensar em hidrogênio líquido, tem que ter um tanque, além de robusto, um belo de isolamento térmico e, ao receber, o gás tem que ser consumido rapidinho, não pode demorar muito. Tá? Porque a tendência, né, a se aumentar a temperatura, o líquido virar gás, aí tem que ser liberado por meio de uma válvula de alívio. Aí se perde, né, o material. Essa foto eu tirei em 2006, no posto que fica ao lado da rodoviária de Berlim, na Alemanha. Tá? Aqui vendendo gás hidrogênio a 800 centavos de euro, que é 8 centavos, né? Só colocar em centavos aqui. 8 euros, né? 8 euros o quilo. Tá? Hidrogênio aqui em inglês, Wasserstoff, que é hidrogênio em alemão, né? Então, 8 euros o quilo. Atualmente, na cotação atual, 2020, quase 6 reais o euro, né? Então, 48 reais o quilo, possivelmente, né? Tá, eu vou parar por aqui por enquanto, que daqui a pouco eu dou continuidade a esse assunto, tá? Isso aí.